Nos momentos difíceis da minha separação, meu marido falou para mim que eu sempre quis pegar carona no trabalho dele. Na hora que ele me falou isso, eu era sócia dele, a convite dele, inclusive. Uma nova empresa que ele abriu com o meu incentivo, com o meu apoio, e ele fez questão que eu fosse sócia dele. Oi, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do meu livro falado, a minha história de vida em capítulos que eu estou compartilhando com vocês. E eu tenho uma novidade hoje. Eu tinha anunciado que eu ia disponibilizar um capítulo por semana, mas eu decidi agora que vou disponibilizar um capítulo diariamente, de segunda a sexta, ok? Sempre às 21 horas você terá um novo capítulo aqui neste meu livro de vida, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de saber, entender os erros que eu cometi, o que eu aprendi com esses erros e o que eu quero compartilhar com vocês, tentando minimizar dentro do possível, porque cada um tem que viver a sua vida, a sua experiência, e os erros e transformam a vida da gente, se você souber usar eles a seu favor, como é o que eu estou fazendo agora comigo. E vão mudar a vida de vocês, minimizar os danos, digamos assim, da vida de vocês. Eu gostaria muito que há 18, 17, 16, 15 anos, alguém estivesse aqui falando e eu tivesse visto isso, que a gente tem esse acesso ao mundo e podemos ouvir as pessoas gratuitamente, informando, compartilhando com a gente o que aconteceu na vida delas, que você vai identificar na sua também e vai minimizar os danos da sua vida com a experiência de outra pessoa. Essa é a minha intenção aqui, me abrir com vocês. Em muitos momentos eu vou me humilhar, porque eu estou confessando erros e bobagens e burrices que eu cometi. E vou também me emocionar, vou rir, vou brincar, porque isso é de mim, eu sou uma pessoa que gosta de brincar, mesmo com essas misérias todas, eu tento minimizar. Eu sempre digo, simplifique a sua vida, e eu tento simplificar a minha, trazendo um pouco de comédia para minhas próprias misérias, tá? Não é de ninguém não, é as minhas próprias. Então, vocês vão me ver brincar em algumas vezes com os meus erros e as besteiras e as burrices que eu cometi, tá bom? Essa é a intenção. Mas vamos lá, vamos dar início aqui hoje a nosso vídeo de um novo capítulo da minha história. Eu fiquei extremamente aborrecida, decepcionada, raivosa. Achei aquilo tão desleal, tão absurdamente injusto. E aquilo ali pra mim foi meio que a gota d'água pra terminar o nosso relacionamento. A gente já estava, eu já tinha falado que eu queria me separar, mas nós ainda morávamos na mesma casa. No entanto, ele, numa conversa nossa, ele falou pra mim: você sempre quis pegar carona no meu trabalho. Aquilo ali bateu em mim assim como uma surra. Eu tomei aquilo ali como uma ofensa. Eu achei tão assim absurdamente injusto. Eu era sócia dele, tinha entrado como sócia a convite dele, não era minha vontade, porque anos antes, no início do casamento, eu quis trabalhar na empresa que ele era sócio, como advogada, e ele falou que não, que isso não ia dar certo, isso e aquilo. Só que esse convite foi inesperado para mim, porque ele já tinha me dito anos atrás que não daria certo trabalharmos juntos. Mas dessa vez ele me convenceu porque ele seria o técnico e eu seria apenas a administradora da empresa. Então eu era a única pessoa que ele confiava, porque ele estava muito, muito decepcionado com os sócios anteriores, apesar de todo o empenho, todo o sangue que ele deu pela empresa. E eu aceitei aquilo ali como um desafio para mim e como até como aquela nova chance, né? De pensar que a gente poderia construir algo juntos, porque a gente já tinha um casamento muito sólido, muito estável juntos. Então eu aceitei aquilo como uma nova parceria na vida da gente. Mas que eu estava errada. E ele também, no fim das contas. Porque ele não me tratou como uma sócia, exatamente. Eu não era tão fundamental na empresa, assim. Ou pelo menos depois de 1 ano, 2 da empresa. No início, sim, porque ele só tinha a mim. Então, ele tocou o trabalho técnico dele, conheceu uma nova pessoa que começou a trabalhar com ele também, um técnico. E como a gente não se entendia muito bem, essa nova pessoa, no início ele tomou partido, ele ficou do meu lado, isso e aquilo, mas depois eu acho que ele sucumbiu aos prazeres do ego, do orgulho, daquela conquista que ele estava fazendo com o novo sócio, e que tinha tudo, de fato, para dar muito certo, para ir muito bem, para caminhar muito bem, porque os dois eram bons profissionais nas suas áreas. Mas eu fui ficando de lado naquilo ali.
E aquilo começou a me incomodar e, paralelo a isso, eu comecei a estudar para concursos mais uma vez. Eu já tinha estudado antes de conhecer ele. Eu vou falar sobre isso, eu vou contar essa história aqui, como que eu conheci ele. E eu estava estudando para concurso. Depois eu voltei a estudar, a gente já casados. E cheguei a passar em alguns concursos, mas nunca fui chamada. E nessa época eu me preocupava muito com o fato de alguma coisa acontecer. Parece que eu estava intuitivamente me preparando. O Espírito Santo já estava ali, talvez, eu nem imaginava, porque eu nunca imaginei me separar dele. Já me preparando para seguir sozinha, digamos assim. E eu comecei a estudar para concurso. Foi um período muito assim, sacrificante, porque eu tinha aula de manhã e de noite. E durante a tarde eu estava ali, correndo, ajudando ele na empresa, em tudo que eu podia. Mas, quando eu propus que a gente se separasse, porque o desgaste foi aumentando muito com a empresa, isso, aquilo, e eu não estou querendo dizer para vocês, não sejam sócios de seu marido, porque a gente conhece, inclusive, muitas pessoas famosas que cresceram juntos. Nós não tivemos essa habilidade, não tivemos essa sabedoria, não tivemos esse cuidado, essa prudência de separarmos alguns papéis e não levar para o casamento e pensar com a mentalidade de abundância, de riqueza, de prosperidade, de que os dois tinham que crescer juntos, sim, tinham que enriquecer, evoluir, prosperar, tudo junto, como a gente já tinha construído essa fortaleza no nosso casamento. Só que quando ele me disse isso, depois que eu tinha falado que eu queria me separar, mas mesmo assim eu aceitei que ele ficasse em casa, porque a gente ainda não tinha conversado com nossa filha na época com 8 anos, e eu também acho que eu não estava tão segura, assim, eu queria, sei lá, entender melhor o que estava acontecendo ali, esperando que alguma atitude fosse tomada da minha parte, da parte dele. E o tempo foi passando e a gente acabou ficando uns 6 meses morando juntos. E aquilo começou a aumentar demais o desgaste entre a gente, até o dia que ele me falou isso. Você sempre quis pegar carona no meu trabalho. Então aquilo ali pra mim veio como um raio, uma facada nas minhas costas. E aquilo ali me transformou naquela Kátia lá, antiga, que eu não sou mais, numa onça. Eu parti, eu inclusive tive atitudes assim grosseiras, que perdi o equilíbrio, perdi o controle, porque eu fiquei muito magoada, ofendida. E hoje, depois de eu estudar tanto, depois de tudo que eu tenho feito nos últimos 4 anos, que é o que tem transformado a minha vida, tantas coisas que eu ouço, leitura da Bíblia, devocional, mentorias, tanto empenho que eu venho fazendo em mim mesma, me reconstruindo. E nessa busca ansiosa por me conhecer, para me entender, para descobrir o que estava acontecendo na minha vida, que eu estava estagnada naquela época, né, 4 anos atrás, por 12 anos. 12 anos. Ou melhor, 14, né? 14 anos depois de separada. Ou seja, 14 anos casada, 14 anos separada, incluindo aí namoro, noivado, 17 anos mais ou menos juntos. E eu ainda estava há 14 anos sofrendo com aquela frase no meu ouvido, sofrendo com raiva, com aquele tal do perdão que eu nem conhecia direito ainda. Eu ainda não entendia que o perdão não era para ele, era para mim. Era para me libertar, era para me salvar, era para mudar minha vida, era para melhorar minha vida. E nesses últimos 4 anos, quando eu comecei a estudar isso, investigar desesperadamente, eu comecei a investir tudo que eu tinha para mudar minha vida, para me redescobrir, porque aquela vida que eu estava ali eu não queria mais de jeito nenhum. E se você me perguntar se eu já consegui a vida que eu quero, ainda não. Mas hoje eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, que é o de me redescobrir, me conhecer, me responsabilizar e não a ele, como eu fiz durante anos, responsabilizando ele por tudo que estava acontecendo de ruim pra mim, por eu estar naquela vida ruim, naquela vida estável, decepcionada porque eu tinha dado tudo de mim pro casamento e achando que ele não lutou pelo casamento, ele não lutou pela família, e eu fui nutrindo essa amargura por anos e anos, até começar a entender e a começar a ouvir das pessoas essas coisas, o perdão, a necessidade de você se livrar daquele passado, de deixar aquilo sair de você, entender que o perdão não é pra pessoa, ele é que vai viver e vai mudar na cabeça dele o que ele fez, os erros que ele cometeu, ele que vai entender isso e se perdoar se ele quiser, e mudar a vida dele se ele quiser. Eu falo aqui de uma forma genérica, a pessoa a qual você precisa perdoar, seus pais, irmãos, amigos, marido, esposa, quem quer que seja. Porque você não está
A benesse do perdão não é para a pessoa. Não é que você tem que esquecer o que ela fez e achar que virou um anjo porque você perdoou. Não é sobre isso. O perdão é para te livrar desse passado que te consome, que te angustia, que te causa problemas, que te faz ficar parado no mesmo lugar, remoendo igual a vaca no pasto, ruminando ali, ó, igual a vaca no pasto, ruminando aquele passado, aquela frase que eu fiquei ruminando 14 anos, 15 anos, 16 anos, até recentemente, quando as minhas fichas começaram a cair, das coisas que eu comecei a ouvir da Bíblia, e de orações, e joelho no chão, e jejum, que hoje inclusive eu estou fazendo jejum alimentar, tentando fortalecer meu espírito, minha alma, meu corpo, minha mente, mostrando pra mim que eu posso fazer o que eu quiser, que eu domino o meu corpo, a minha mente, porque se você não dominar a sua mente, as pessoas vão dominar você, o mundo vai dominar você e você não vai evoluir. E como eu quero muito, muito, é o que eu mais quero na minha vida hoje, é subir de nível, evoluir, é sair dessa mediocridade, dessa burrice, porque eu acho que a palavra mais certa é essa também, burrice, de você ficar primeiro culpando as outras pessoas, o mundo, o universo, sei lá quem, de você não mudar de nível, de você não evoluir, de você não crescer, você ficar responsabilizando outras pessoas, como eu responsabilizei ele, baseado nessa minha amargura, nessa falta de perdão que eu não conhecia ainda, esse instituto do perdão, se a gente pode falar assim. Então, isso é pra você. Entenda definitivamente que o perdão é pra você. Você não perdoar outra pessoa, você querer se vingar, você ficar levando a sua vida, deixar a sua vida atravancada, arrastando a sua vida, achando que a outra pessoa tem responsabilidade pela meleca que a sua vida está, isso é uma burrice. É a mesma coisa que você tomar veneno e querer que a outra pessoa passe mal. Você não perdoar outra pessoa, alguém que está atrasando a sua vida, é a mesma coisa que você tomar veneno e querer que a outra pessoa passe mal. Só que quem vai passar mal é você, porque é você que está tomando veneno. A falta de perdão, a raiva, o ódio, sei lá o quê. Eu não tinha ódio exatamente, mas tinha uma raiva, um rancor, um negócio, uma mágoa tão grande no meu coração, que é como se eu tivesse sido envenenada. A sensação que eu tenho é que eu passei aí 14, 15, 16 anos, já 18 anos que nos separamos, e eu envenenada com o meu próprio veneno. Eu mesma estava tomando esse veneno. Não era ele que estava me dando, era eu que estava tomando esse veneno. Então, quando eu descobri isso, agora, recentemente, a minha vida está começando, eu estou começando a ver aquela luz no fim do túnel, aquela mola que eu digo que no fundo do poço tem uma mola, quando você pisa nela, eu já estou quase pisando nessa mola, ela te impulsiona para cima, para a vida, para a glória, para a prosperidade, para a abundância, para a riqueza, e eu falo riqueza em todos os sentidos, inclusive material, inclusive de dinheiro também. Pare com essa bobagem de achar que dinheiro não traz felicidade, que não é bom, que é ruim, que é coisa do capeta, que rico não vai pro céu. Para com essa bobagem. Depois eu vou fazer um capítulo, porque eu também entrei no mundo do mercado financeiro anos atrás, e isso mudou completamente a minha concepção de riqueza, aquela escassez que eu vim da minha família também, disfuncional, desarmoniosa e etc. E mesquinha em relação a dinheiro, enfim. Fica para outro capítulo. Aqui são cenas dos próximos capítulos. Falar de dinheiro, falar de escassez, de mesquinhez, de o que a gente ouve e traz da nossa família, que atrasa completamente a vida da gente. E essa da prosperidade, da riqueza, é uma delas, e uma das mais importantes. Mas outra, muitíssimo importante, é exatamente essa que eu estou falando aqui para você. Isso que eu descobri há algum tempo e que está me libertando tirando do meu coração, me fazendo enxergar essa mola que eu vou pular e vou alavancar completamente, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Aquela luz no fim do túnel, aquele sol nascendo aqui. Então, olha, preste bem atenção. Quando uma pessoa falar uma coisa pra você, faça o máximo que você puder para não levar aquilo como pessoal, como mágoa, como rancor, como alguma coisa que a pessoa quis propositadamente falar pra você, pra te ofender. Faça algo muito mais inteligente do que isso, muito mais sábio do que isso. Pegue aquela frase, aquela palavra, aquela coisa que a pessoa falou pra você e analise ela, analise ela. Quando eu comecei a analisar essa frase, você sempre quis pegar carona no meu trabalho, e juntando com todas as minhas informações dos últimos anos, eu comecei a entender que no fundo ele estava certo. Talvez o que ele quisesse dizer não era o que eu entendi e que me ofendeu. Era assim que e hoje eu percebo isso muito claramente. Eu abdiquei da minha vida para viver a vida dele. Eu abdiquei da minha profissão, que eu não gostava, porque eu nunca gostei de advogar, eu sou advogada, mas eu nunca gostei daquele dia a dia de fórum, de audiência, de injustiças, porque de justiça não tinha nada, e eu não me sentia nada bem com isso. Então, como eu nunca gostei, eu fui viver a vida dele, eu fui impulsionar ele, eu fui fazer ele crescer,
e fiquei à sombra daquilo, entende? Por mais que a gente fale atrás de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, nem você deve ter, nem você homem, nem você mulher. Escutem a sabedoria das suas mulheres. Mas vocês, mulheres, que ouvem esse tipo de coisa, parem de se ofender à toa e vá tentar entender aquilo. Porque eu, de fato, por conta de não gostar da minha profissão, deixei de viver a minha vida para ir viver a vida dele. E isso foi um erro crasso que me deixou anos parada no mesmo lugar sem evoluir. Até o próximo capítulo. Reflitam sobre isso.